Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Hoje eu tenho um grande convidado aqui, alguém muito especial, que é o José Aguiar, que está aqui comigo. Ele falando diretamente da Alemanha, e eu estou aqui no Brasil, óbvio, né? Vocês já sabem onde eu estou, em Curitiba. Mas eu quero falar com esse curitibano que está na Alemanha agora por um período. Está um pouquinho isolado, né, José? Isso mesmo, Sandro. E seja muito bem-vindo, José. Foi um prazer enorme ter você aqui no canal Café do Escritor. E eu sou muito curioso em saber tudo sobre HQ. Ele é um grande quadrinista curitibano e vai falar para a gente sobre essa profissão dele, esses trabalhos maravilhosos que ele tem. Eu já tenho um aqui, José, ó. Autografado, ó. Especialmente para mim. E da primeira tiragem. Isso aqui é raro, hein? Então seja muito bem-vindo, José. Apesar do nome aparecer Fernanda Balcat aqui do lado do nome dele, mas esse é o José, tá? A Fernanda é a esposa dele, que também é uma grande amiga. Um grande abraço, Fernanda. Estudei com a Fernanda, estudamos alemão juntos na UFPR. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Eu gostaria que você se apresentasse, dissesse, José, como é que você está inserido nesse mundo dos quadrinhos. Eu tenho um monte de informação aqui, mas fique à vontade, por favor. Tá bom. Sandro, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Obrigado por me deixar corado. Tá batendo uma luz aqui, não dá para ver, mas fica me elogiando, Pois meio é. envergonhado, né? Mas obrigado mesmo. É um prazer enorme estar aqui para poder falar um pouco sobre as histórias em quadrinhos, né, sobre o meu trabalho, né, como autor de quadrinhos. Que, puxa vida, a gente está num canal aqui de literatura falando de quadrinhos, talvez algumas pessoas estranhem um pouquinho, né? Mas por que diabos o Sandro chamou um cara que desenha, né? Mas, na verdade, histórias em quadrinhos e literatura tem muita afinidade, né? Tem sim. Porque ambos são leituras, são linguagens diferentes, mas são leitura. E, para mim, é muito interessante fazer o cruzamento dessas mídias, né? Transpor. Você mostrou agora há pouco aí também a adaptação que eu fiz do Dom Casmurro. Dom Casmurro, gente, olha, é excelente, recomendo. Bom, eu já sou fã de Dom Casmurro, né? Então, quando eu vi isso aqui, eu quero esse. E engraçado que esse livro, ele foi publicado em 2012, se não me engano, a primeira vez, né? Deixa eu ver. Mas ele teve o ano 2011. passado... ano passado, esse livro, ele se tornou sem querer, meu best-seller, porque ele foi adquirido pelo PNLD. Ah, é? Puxa vida, que maravilha. Então ele teve uma tiragem de mais de 500 mil exemplares, que foi distribuído para o Brasil todo, para as escolas. Que maravilha, né? Parabéns, então, hein? Foi muito legal isso. É claro, isso também foi possível por causa do nome de um certo Machado de Assis, não sei se você já ouviu carinha falar, aí. né? Acho que ele ajuda bastante, assim, com a bênção dele a gente vai longe. Aliás, tem um vídeo meu sobre por que ler Machado de Assis. Se você ainda não viu o vídeo, então veja, tem muita informação lá, já fazendo uma propaganda de um vídeo anterior. Sim, excelente, sim. José. Olha, é um prazer realmente ter você aqui. O José foi meu professor na pós que eu fiz na UTFPR em 2017, em narrativas visuais. Foi excelente a pós, foi um tempo assim fascinante. E ele teve a grande tarefa de me ensinar a desenhar. Eu só estimulei. Olha, eu tentei, mas aí no trabalho final ele me disse o seguinte: olha, o teu argumento é muito bom, mas tem que melhorar o desenho. Mas isso eu já sabia, né? Mas não era critério de avaliação o desenho, você deixou bem claro desde o começo. Porque o importante é narrar uma boa história. Porque, na verdade, eu acho que você tocou num ponto muito, muito importante, Sandro. Exatamente. Assim, a gente tem, com relação às histórias em quadrinhos, a tendência de achar que o desenho vem antes do texto, quando, na verdade, a gente precisa de um equilíbrio. E as pessoas também têm aquela tendência de achar que o belo, né, o realista, a perspectiva perfeita, a anatomia perfeita, é o que deve ser a tônica da ilustração de uma história em quadrinhos, quando não é verdade, né? Eu mesmo, nos meus trabalhos, eu busco sempre mudar meu traço de acordo com a proposta da obra. Sim, né? eu vejo que é diferente mesmo. Sim, a cada trabalho eu tento me reinventar também, assim eu não fico numa zona de conforto enquanto ilustrador dos meus próprios trabalhos, ou mesmo quando faço parceria com alguém, né? Quando eu ilustro o texto de alguém.
Ultimamente eu tenho trabalhado mais sozinho, né? Porque eu Sim. tenho me aventurado mais como autor mesmo, mais completo, né? Autor e editor independente, fazendo todo o Uhum. processo, Sim. carregando caixa de livro, ficando É com essa ele. coisa que a gente conhece bem. Né? Que você incentiva aqui no canal, que eu sei que você incentiva o autor independente, Sim, né? A você comprar a briga, né? Em todas as exatamente. etapas da É produção. colocar cara a tapa, né? Literalmente Exato. em várias áreas, né? Do começo ao fim. Aham. Mas então, eu aqui acabei saindo completamente do que você me pediu no começo. Deixa eu voltar para me apresentar direito, né, para as Sim, pessoas, não, né? vai, Já fica estamos há, tranquilo. há um Olha, aqui a tempão. gente está à vontade, tá? O pessoal que assiste nos segue e assim, não tem um roteiro totalmente definido. Fica à vontade, tá bom? Ah, então tá bom. Então, como já deve ter ficado claro aqui, eu sou quadrinista, meu nome é José Aguiar. Eu trabalho com quadrinhos desde os meus 14 anos, né? Estou com 44, então a conta tá fácil de, Tá de fácil. Até responder, para mim, para né? eu que faço, eu sou difícil fazer conta, essa eu acertei. Então, eu publiquei a primeira vez com 14 anos, comecei a receber um dinheirinho com quadrinhos profissionalmente a partir dos 16. Eu comecei fazendo tiras de jornal, né? Eu Olha, comecei na Gazeta do Povo, onde sim. publiquei até o fim do jornal, né? Olha só, a Gazeta do Povo, para Alternei quem não períodos dentro e conhece, fora. era o jornal, o principal jornal de Curitiba, né? Aham, deixou de ser Ah, jornal faz um bom tempo já. exato. E o que acontece é que eu publiquei várias séries de tiras lá, entre elas uma com a minha personagem Malu, que é essa menina aqui, Ah, né? sim, a grande A Malu. Malu agora ela tem uma webcomic, né, que Eu, está no site maluca.com.br. já Ela vou come... ver se eu consigo mostrar aqui. Pode ir falando que eu vou ver se eu mostro ela Aham. aqui. Só um Ela pouquinho. começou com tirinhas, né, humor sobre adolescência. Veja se aparece aí. Isso mesmo, esse é o Tá aqui, site. ó. Então, esse Essa é a material está Malu. gratuito, disponível, ótimo para se ler numa quarentena, né? Exatamente. A Malu As é histórias dela se passam em fantástica. Curitiba, inclusive, né? Uhum. Ela começou a amadurecer lá dentro do jornal, né? Tanto que meu primeiro livro foi, foi um livro com ela, que eu publiquei, chamado Folhetim, né, em 2007. Foi Certo. basicamente o início da minha carreira como autor, assim, de livros, né? Porque em 2007 eu ganhei um concurso com ela, um concurso internacional de quadrinhos, que aconteceu em São Paulo. E naquela época o mercado era completamente diferente, era impossível publicar um livro sendo um autor Sim. nacional. Então, ainda mais de quadrinhos, né? Porque o mercado de quadrinhos era ínfimo comparado com o que ele é hoje. Então, o prêmio foi a publicação desse livro que me inseriu no mercado. A partir de então, eu tenho publicado mais ou menos uma obra por ano, né? Tem ano que sai uma a mais, tem um Uhum. ano que só sai uma. Então, continuo publicando continuamente, né? E publiquei também na Gazeta essa série aqui chamada Nada com Coisa Alguma, que são tiras experimentais sem personagem fixo, onde eu brinco com o Ah, sim. formato da tira, diagramação, etc Uhum. e tal, né? E então esse material, assim, ele ajudou na minha formação como autor, começando do básico mesmo, né? Começando de leve, que normalmente quem está começando quer fazer logo universos expandidos, É. compartilhados, como é a moda, né? E eu já comecei com as tirinhas, 2, 3, 4 quadros, né? Uma piada às vezes, mas eu acho que quando eu parei de tentar fazer humor, as minhas tiras melhoraram, porque eu descobri que as minhas piadas não eram boas. E a Você é um partir contador de histórias, né, então? eu acho que é mais por aí. Eu consigo fazer um pouco de humor, mas não aquele humor assim de você É. gargalhar. Eu acho que eu nunca tive esse jeito, né? Aham. Eu não sou um contador de anedotas, né? Então, a partir da Malu, comecei a fazer histórias maiores, né? O primeiro livro dela, se não me engano, tinha cerca de 50 páginas, né? Eu fui evoluindo para narrativas cada vez maiores, né? Então, agora eu tô rompendo a barreira das 100 páginas de quadrinhos. Por que 100 Olha páginas só. em quadrinhos parece que é muito? Porque você normalmente tem que ilustrar, e eu normalmente faço todo o trabalho. Faz tudo, né? Deixa eu ver quanto tem aqui. Essa eu não me recordo agora. Não chega a 80. Não. 60. Não, é 80. Uhum. Chega a Uhum. 80. A 80 Exatamente. páginas, então. Mas é bastante, Então, né? Porque você tem que dar sim. conta de todo o processo, né? Exato, exato. O que é muito bom também para uma questão de controle, né, do Sim. resultado final que você tem enquanto narrador de histórias. Bom, então fora da Gazeta do Povo também eu fui aluno da Gibiteca de Curitiba, né? Eu frequentei as oficinas, né, durante a minha adolescência. Lá eu conheci várias pessoas que faziam quadrinhos como eu, que também se achavam naquela época. Isso é a década de 90. Uhum. Os quadrinhos tinham bem menos prestígio do que tem hoje, Sim. né? Era, Hoje os era quadrinhos só gibi, não era?
né? Era Embora eu só valorize muito a palavra gibi, eu gibi, tenho um né? apreço muito grande É. pelo nome Mas eu só nacional. conhecia como gibi, quer dizer, eu li muito gibi na minha infância, né? Então, Aham, mas aham, eram os gibis comuns, né? Fininhos, Pato Donald, Disney, né? Maurício aham, de Souza, né? uhum. Nem, excelente, não estou diminuindo eles, mas era o que eu conhecia, né? Mais tarde, nos anos 90, eu acho que começaram a vir os livros maiores de HQ, né? Bem Sim. Daí eu sou da melhor. geração que começou a ler as graphic novels, né? Uhum, Então, agora, esse é o nome, o termo para o quadrinho em formato livro, né? exato. Então, assim, com tramas mais elaboradas, uma arte mais elaborada, não pensada para ser vendido mensalmente, mas sim para ficar Como ao mesmo livro, né? tempo que o Como livro livro, normal na livraria. Sim, exato. é um livro só que no formato de quadrinhos, né? Dentro dessa linguagem, pensado para essa linguagem, né? Então, depois de ter sido aluno da Gibiteca de Curitiba, eu acabei me juntando a alguns amigos e comecei a fazer fanzines, exposições, né? Comecei a me interessar em fazer eventos também, né? De maneira Uhum, informal, sim. palestras, né? Para divulgar a cultura dos quadrinhos, cineclube, mostrando filmes, né? Porque a gente pegava VHS ainda, né? Depois DVD para exibir para as pessoas, né? Esse tipo de coisa. Então, a partir daí, eu fui ramificando, né? Eu comecei a ajudar a desenvolver alguns eventos de quadrinhos na cidade, fiz o ciclo de quadrinhos na Livraria Curitiba, que durou quase 5 anos, o Cena HQ, que também durou cerca de 5 anos, ajudei a criar a Gibicon, que depois virou a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, e Uhum. por aí vai, né? Já Sempre frequentei participando. a Bienal de Quadrinhos, excelente. Ah, que bom. Então, então esse é um lado meu também como, digamos assim, empreendedor dos É, quadrinhos, né, que é o de exato. difundir essa cultura. E na última década, principalmente, os quadrinhos cresceram muito no Brasil, e isso fez com que eu pudesse também me ramificar. Eu cheguei a publicar na Europa também, né? Em Olha só. 2004, em Uhum. 2006 eu lancei alguns livros que eu fiz para o mercado francês, né? E em 2016 o meu livro Coisas de Adornar Paredes, que se passa em Curitiba também, Uhum. que é a história de um Esse eu quero ler ainda, eu não tenho, e você já me recomendou e eu ainda não li. Então, vou dar só o plot para o pessoal. É a história de um rapaz que trabalha num cemitério de azulejos, que Uhum. escreve informalmente e sonha em ser escritor. Então, Olha ele escreve só, uma série tudo de a ver com a contos. gente, né? Tudo a ver com o Então, nosso canal. ele escreve uma série de contos inspirados nas coisas que estão nas paredes que ele encontra Uhum. na cidade de Curitiba, né? Então, ele apresenta esses contos para os colegas dele, que fazem críticas. E, ao mesmo tempo, ele está tentando conversar com a gente, com o editor, tá tentando se publicar. Então, é um pouco da minha experiência como autor independente que está ali resumida na história desse Olha personagem, só que ótimo. usando um pouco de realismo fantástico, Sim. inspirado no cenário da minha cidade. Esse livro foi também finalista do Jabuti. Uhum. Excelente. Então, foi um Esse está trabalho na minha super lista. legal de ter feito, porque me trouxe muita alegria e saiu em Sim. Portugal já também. Olha que legal. Pois excelente, José. Você falou um pouco do equilíbrio da tua criação, né? Da desenho, com o texto, com a história, né? Como é como é que você começa como é que é o teu processo assim você deve ser um cara muito atento, né? Para você pegar um cemitério de azulejo e transformar nisso numa HQ, quer dizer, tem que ter um olhar muito criativo e muito atento às coisas que estão em volta de você, né? Como é que é o teu processo, assim? Ou não tem processo, a coisa simplesmente aparece? Acho que a coisa simplesmente aparece depois que você madurou bem isso na sua cabeça, né? Uhum, Você está sempre em processo de criação. Eu estou desenvolvendo sempre umas 3, 4 ideias ao mesmo tempo, que elas vão madurando, cada uma tem a sua vez de ficar pronta. sim. A própria coisa do Donar Paredes é um material que levou 18 anos de gaveta. Olha só, Ele nasceu como um 18. dos fanzines, uma publicação independente do tempo que eu estava começando a fazer quadrinhos, né? Uhum, Ou seja, devia ter, sei lá, meus 19 anos no máximo, e eu tinha feito 2 histórias de uma página, né? Com aquele título, Coisas de Adornar Paredes. E elas eram meio surreais. E eu uhum, gostei muito daquela ideia. E ao longo dos anos eu fui escrevendo pequenos contos, né? Eu não sou uma pessoa, eu tenho que ser sincero, eu sou quadrinista, eu não sou um autor de literatura tradicional, mas uhum. experimentei escrever uns pequenos contos que guardei na gaveta. Sim. E ainda assim continuei compilando informações, fotografias, né? Eu sempre fotografo por onde eu ando, assim, vejo uma coisa Uhum, diferente, né? Eu vou montando o meu acervo mental, né?
eu fiz um banco de ideias, eu costumo dizer que é um banco de ideias. É Sim, uma coisa que uma excelente. dica que Muito o bom. Kino deu para mim, Kino, autor da Mafalda. Ah, Alguns sim. anos atrás, na época que eu fui publicado o primeiro livro da Malu, eu fui para São Paulo e o Kino, ele era convidado do evento e eu acompanhei ele durante um dia inteiro, né? Então a gente fez várias coisas juntos, a gente conversou, jantou e tudo mais. E uma das coisas que ele falou, quando tinha muita gente lá e perguntaram para ele, mas de onde você tira tantas ideias geniais para seus cartoons, né? Sim, é genial Porque ele é mesmo. um cara que tem um humor muito afiado, né? E parece que Exato. tudo que ele desenha é preciso. Aham. Então, assim, ele fala assim, normalmente eu guardo as minhas ideias na gaveta, porque às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não sei como resolvê-la, né? Um dia vai chegar a hora disso acontecer. Exato, é. Então, eu uso o mesmo princípio. A partir daquele Uhum. momento, eu comecei a arquivar minhas ideias. Porque, com isso, eu vou montando isso esperando até o momento que eu tenha maturidade para resolver esse quebra-cabeça, Sim. É. né? Eu faço isso em cadernos, né? Tem dezenas de cadernos, onde vão entrando ideias, né? Uma hora eu pego essa, opa, isso aqui dá para pensar e dá para ampliar, dá para fazer alguma coisa, etc. Sim, sim. Eu E também você, tenho. só que eu uso mais palavras, né? Então Sim. eu tô na área Aham. só da palavra. Você já junta Eu sou bem palavra, mais visual nesse sentido, né? visual, com imagem, com criação de personagem, etc. Então é fascinante isso. Muito Uhum. bom. Então, a partir de reunir todo esse material de pesquisa, Uhum. chega o momento de você realmente colocar isso em mesa, colocar isso em pauta, para você ver isso usa, se não usa. Dos contos do Coisa do Adornar Paredes, eu não utilizei tudo que eu tinha escrito, que eu percebi que Claro, alguns é. deles, eles se amarravam e montavam uma narrativa, criavam uma Sim. história. Uhum. Outros, eles simplesmente sobravam, né? Seriam gordura. Então, assim, ficam guardados. Quem sabe um dia posso Claro. transformá-los em outra Pode se coisa ou transformar em outra coisa, é exatamente tudo é isso. possível. Teve ideias assim que eu já transformei simplesmente numa tirinha. Tem ideias que poderiam render um livro inteiro, mas eu fiz só um capítulo de um livro. Uhum. Então é uma questão de você ter um pouco de senso crítico consigo mesmo, no sentido de não adianta você esticar demais, não adianta você querer. E não adianta forçar também, né? Tem coisa que dá e Exato, tem coisa que não dá, né? exato, Eu exato. sempre digo aqui, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Então, Aham. pega o que funciona. E tudo tem o seu momento também. O prazo também demanda. Normalmente, É, os projetos em que eu trabalho sempre tem um prazo, né? sim, Porque grande parte dos livros que eu fiz nos últimos anos foram feitos através de lei de incentivo, né? Eu sim. trabalhei muito com a lei do mecenato municipal de Curitiba, né? Que felizmente eu tive muitos projetos aprovados e eles têm um prazo, além de você prazo para você captar os recursos, tem um prazo para execução. Então, Sim, isso para mim é um exato. norte muito Isso é importante. um projeto que tem que ter começo, meio e fim, né? Ele não pode Sim, se sim, estender, sim. né? E esses projetos acabam levando cerca de 4 anos, em média, para serem desenvolvidos. Então, cada Uhum. livro, ele não é uma coisa que simplesmente acontece. Às vezes, o processo de desenhar é mais rápido e Olha cansativo, inclusive, só. do que escrever. Para mim, o desenhar é o pior. Para você, não, né? O desenhar é o Não, mais mas rápido. desenhar é o que mais consome fisicamente, Ah, imagino. né? Ele consome Uhum. uma energia tremenda, porque ele cansa os olhos, as costas, os As braços, mãos, as né? mãos, o Uhum. cérebro ao mesmo tempo. Sim. Então, você E passa você faz muito tempo. tudo na mão. Como é que é o processo físico do teu desenho? É tudo na Então, mão, tudo eu ainda sou mais romântico. Eu Uhum. tenho uma caneta digital, mas eu ainda não me adaptei a desenhar diretamente no computador, Uhum. na tela. É no Eu papel gosto mesmo. mesmo de desenhar no papel. Eu estou fazendo meu novo livro agora, todo em aquarela. Eu fiz uma volta a Olha que Zorí, coisa. resgatei a aquarela, que é uma coisa que eu não usava mais, até como Uhum. desafio pessoal também. Sim. Até porque é uma história mais onírica, Uhum. mais solta, então a aquarela permite que eu trabalhe esse tipo de coisa que no computador acho que eu não conseguiria fazer de uma maneira Não, tão né? espontânea, É. né? Deixa eu mostrar, vai falando aqui que eu vou mostrar teu site, o Quadrinho Filia, enquanto você está falando aí sobre Tá esse certo. processo aí. Então, o processo varia um pouquinho. Normalmente, o que eu faço, além dessa pesquisa, de fazer esse banco de imagens, esse banco de informações, eu vou fazendo, quando posso, alguns rascunhos também. No caso das histórias em quadrinhos, eu já gosto de imaginar como seria a própria página e tudo mais. Mas, dependendo da história, por exemplo, o Infância do Brasil, Coisas da Dona Paredes, por exemplo, são histórias que eu precisei escrever um roteiro formal, né? Precisei sentar, escrever a história, definir capítulo, número de quadros, número de páginas, tudo dentro de um roteiro formal. Já o CWB, que é a HQ que eu estou fazendo agora, ela é muito visual, até porque Uhum. é uma HQ muda, né? Obviamente. Então eu precisei rascunhar isso como já se fosse um livro pronto, né? Sim. Página por página.
O pessoal aí tá vendo um material mais antigo meu que tá no site, É, o inclusive. Vigor Mortis, né? Vigor Mortis é o... Eu conheço o pessoal, algumas pessoas do Vigor Mortis, mas é um É a companhia do projeto Paulo Biscaia e Filho. do Paulo Biscaia, isso. Uhum. Então, e aí você fazia a graphic novel deles, né? Mas É, exatamente. eles fazem teatro, né? Eles apresentam as peças e tudo mais, né? Eles são um grupo extremamente multimídia, né? Uhum, Então ali a gente tentou fazer um transmídia. Nós pegamos os personagens das peças e dos filmes do Paulo e criamos histórias novas com esses personagens. Então é sim, uma expansão do universo criativo dele. legal. Tem mais um aqui, né? Tem o dois. Tá abrindo Isso, aqui. tenho dois também. Do lado ali tem Uhum, o meu material publicado na França, que é o Ernie Adams, né? uhum. Ah, que legal. Um jogo de Lindo. Mé também, que foi publicado na França. Em cima ali tem Maravilhoso. o Ato 5, que é uma história independente que eu fiz um tempo atrás. Foi o meu primeiro quadrinho independente mesmo, que eu mesmo Uhum, banquei, né, com o sim. auxílio do pessoal da Itiban Comic Shop, aí de Curitiba, né? Já aproveitando, já deixa um recado, né, pessoal que puder apoiar a Itiban, né, que é a única comic shop da cidade, eles estão vendendo aí Uhum. na quarentena. Ah, legal. É, é um quadrinho que Aqui acho fala que. sobre ditadura militar, então acho que é Ah, bem sim. relevante para os dias de hoje. Tá meio Sim. esgotado, tá um pouco difícil de encontrar, mas com um pouquinho de esforço dá para conseguir, Uhum. Aqui né? acho que não abriu mais. Tem algumas ilustrações aqui. Nossa, tem muita coisa, hein? Muita, muita, Tem o muita meu lado coisa. de ilustrador também, que eu presto serviço como ilustrador para editoras, para revistas, Uhum. para jornais, né? Jornais Olha menos só. agora, né? E você Uhum. trabalhou fez um projeto com o Maurício de Souza também, né? Sim, pode clicar nessa Mônica aí. Nessa, Mônica? Vamos ver. Esse é o do Maurício? Então, Releitura da esse foi feito Mônica. uma releitura da Mônica feito para o aniversário de 50 anos da Mônica, Olha né? só. E eu fiz o Maurício de Souza hoje tá com uma série chamada MSP, né? Que Uhum. as graphics MSP são livros com releituras dos personagens atualizados para artistas de hoje, onde eles têm liberdade criativa. Eu participei do primeiro livro que foi MSP 50, onde os Uhum. 50 artistas do Brasil foram selecionados para recriar os personagens. Eu fiz uma história da Magali naquela época. Ah, que legal. É interessante isso, né? O Maurício de Souza ele abre os personagens dele e coloca e permite, né, que se crie em cima deles, né? Acho fantástico isso. Eu Geralmente acho que, tem eu acho muitos que depois autores do seguram tudo e não deixam ninguém mexer. Não, mas é verdade. Eu acho que ele segurou muito tempo, na verdade, né? Sim, Eu acho que depois do Monteiro Lobato, com relação à formação de leitores no Brasil, Maurício de Souza é um dos nomes mais importantes que você tem no século XX para cá, exato. É. porque ele faz parte da formação de todos os brasileiros. Assim, não tem Uhum. como você encontrar alguém que não Exato. tenha pelo menos uma vez na vida, mesmo que não tenha gostado, não É. tenha lido um gibi da Mônica, assim, Folhado em algum um lugar. gibi da Mônica. Deixa eu mostrar Nem que aqui. fosse no banheiro. O Coisas de Adornar Paredes eu só achei aqui na Amazon. Então, vou mostrar para o pessoal aqui na Amazon. Ele tem um blog também. Ah, é? Eu não peguei esse link, depois você me passa, vou deixar aqui. Então, esse é o Coisa de Adornar Paredes, que ele estava falando antes, né? Uhum. Que é o do Cemitério de Azulejos, que a ideia levou Exato. 18 anos para ser concretizada. Justamente. É lógico, eu não fiquei 18 anos trabalhando no livro, Claro, né? Eu exato, fiquei fazendo outras mas coisas no meio disso, mas ela para não que foi isso descartada. tomasse corpo, né, e fosse finalizado. Tudo Eu tem tenho, hora. Aham. exato, é. E eu tenho também um trabalho maravilhoso que é a infância do Brasil. Deixa eu mostrar aqui, e aí vou mostrando, você vai comentando. Eu tô com o livro Eu em mãos aqui, achei. ó. Está com limão. Isso, é. Uhum. Olha, tem o impresso, mas tem o site aqui também que é fantástico, né? E Então, aí, fica uma dica importante para o pessoal que no site a história pode ser lida completa em duas versões. em e comentários, né? Exatamente. Olha Então, só. assim, Deixa eu é um mostrar tra... do comentários que está aberto aqui, só um minutinho. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Isso. Então, a infância do Brasil. Os comentários que você colocou aqui, eu achei fantástico. E o que parece ser somente uma história simples, né? Mas quando tem os comentários aqui, eu fiquei chocado, sinceramente. Porque aqui, ó, essa é a história, né? E aqui nos maisinhos você tem o comentário. Então, fala, por exemplo, da situação a que as crianças eram submetidas, né? Baixa expectativa de vida, que era de 14 anos, a mortalidade infantil de 50%,
morria antes de completar 7 anos, são informações assim chocantes, né? E aí você vê esses desenhos, essas ilustrações maravilhosas aqui, então você não imagina o que era a infância no Brasil numa época como essa. Mas pode falar sobre o livro, José, enquanto eu vou Claro, mostrando Sandro. aqui. Obrigado. Então, esse é um projeto para mim, eu acho que no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, talvez seja, dos meus livros já publicados, talvez seja o mais interessante para que as pessoas conheçam, né? Sim. Por isso que eu reforço, gente, aproveitem que ele está disponível de graça no site, né? Porque Uhum. infelizmente, e felizmente ao mesmo tempo, a tiragem do impresso está esgotada. Com algumas sortes você pode encontrar para vender, mas não vai estar muito barato, porque são poucos exemplares que devem ter por aí. Uhum. Mas no site você pode ler normal ou então nessa versão comentada que o Sandro gostou tanto. Esse projeto, ele é feito para quê? Para refletir o presente do Brasil olhando para o nosso passado. E hoje, mais do que nunca, com todas as convulsões sociais e políticas que a gente está vivendo, a gente precisa olhar para trás, porque as pessoas querem reescrever a história, ignorar a nossa história, esquecer de onde nós viemos, criar uma fantasia a partir, né, do que elas querem que seja a nossa história, né? Então nós precisamos realmente olhar para trás com um olhar crítico. E eu sempre quis conhecer melhor a história do Brasil e fazer um livro sobre a história do Brasil, só que eu não sabia Uhum. como. Depois que eu me tornei pai pela primeira vez, eu comecei a pensar muito na minha própria infância, depois na infância dos meus pais, que foram em épocas diferentes. Minha mãe nos anos 50, meu pai nos anos 20, né? Que ele era bem Uhum. mais velho do que ela. Ah, sim. Então, eu comecei a pensar qual que era a diferença, né, dessas gerações todas, né? E Sim. nisso me veio um mote. Em vez de Uhum. contar uma história sobre infância, que normalmente todo mundo que tem filho quer escrever sobre o seu filho, como é que foi a Exato. primeira palavra, a O primeira andar. registro, né? Manter aquele É, registro de um aham. período que E passa alguns transformam rápido. em piadas, né? Muita gente Uhum. faz tirinhas, mas eu não queria fazer isso. Eu pensei, gente, eu acho que olhar para a infância é uma coisa muito importante, porque quando eu me tornei pai, também fiquei muito mais sensível com as Sim. crianças que estão em situação de exclusão, em situação de risco que eu encontrava na rua, na esquina, né? De repente, meu olhar para isso despertou de uma maneira muito mais aguçada. Então, eu junto com uma historiadora, Cláudia Regina Moreira, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa, ela me deu todo o Uhum. suporte para ter uma boa fonte bibliográfica para construir as tramas desse livro. Então, por isso que tem bastante material extra no site, além da HQ, É. né? É um material que é paradidático, que você pode utilizar em escola, em sala de aula. Excelente. Tem também a versão comentada com todo o material que contextualizou a construção dessa história, Uhum. que não entra na trama, porque daí seria uma coisa muito didática, a história não iria fluir. Eu Exato. A precisava de história uma tem que história. ser uma narrativa que atraia, né? Que seja fluida, né? Sim, a Uhum. história tem que se contar sozinha. Você tem que Isso. olhar o casebre, o Uhum. figurino, ler os diálogos dos personagens e acreditar neles que eles são vivos e são reais. Porque uma coisa que eu acho complicada no excesso de didatismo é que ele destrói a narrativa, Exato. Quando você né? coloca só informações e verbos, você deve, você tem que, você isso, você aquilo, você Uhum. acaba com a narrativa. Então, esse também é um projeto que também demorou cerca de 4 anos para Uhum. ser Imagino. desenvolvido, mas que parece que ele foi realizado de fato em um ano só, porque foi a época em onde tudo ficou pronto, encaixado e era hora de executar, né? Sim. Então, é um processo sempre longo essa maturação que você tem de cada ideia, para que você possa chegar na execução e simplesmente consiga pôr para fora. Sabe, a tua cabeça vira um caldeirão onde você vai misturando elementos, Exato. elementos, e de uma hora você vai pôr isso para fora, né? Exato. Você tem Então ele que. vem de uma vez só. Então eu faço assim, pelo menos 6 meses assim de semi-reclusão, né? Na minha mesa. Aqui é a minha Uhum. mesinha atual, tá ali, né? Improvisada, né? Sim. Porque eu tô de quarentena aqui na Alemanha, Sim, né? sim. Então eu tive que improvisar aqui um estúdio para trabalhar, em onde você fica 6 meses mais ou menos só desenhando, né? Fora a etapa de escrita, fora a etapa enorme de pesquisa que não, Uhum. normalmente a gente até menospreza nesse É, projeto. a pesquisa Tá no é processo. uma parte assim gigantesca e que ninguém vê. E Exato. que talvez você utilize metade ou menos ainda do que você pesquisou no trabalho final. Quer dizer, Ah, sim, você sempre descarta é, ideias no meio do caminho. Tem soluções que vão surgindo até o último instante quando você está mandando o livro para gráfica. Tem coisa que está surgindo. sim, Meu Deus, eu podia ter colocado essa imagem aqui, é. ia Eu já sintetizar mudei tudo. título de livro mandando para gráfica.
Sim, sim, porque aquele momento, por isso que a capa você faz por último, né? Porque Sim, a sim, porque capa é quando você já tudo está. está convergendo e você finalmente tem tudo para talvez definir um título ou um subtítulo ou alguma coisa importante, né? Que vai ser a alma do teu projeto, né? É bem Exato, assim. porque você está totalmente imerso, você já passou por Uhum, todas as etapas, agora você sabe melhor do que nunca o que é o projeto. Porque eu acho exato. engraçado, toda vez que alguém me pergunta durante a execução do projeto, do que é essa história? Cada vez que eu conto, faço uma sinopse, ela sai um pouco diferente ao longo do processo, porque daí eu Uhum, vou entendendo à medida que eu mesmo faço. Porque até para o autor a obra é aberta. exato. É como dizem, né? Você só sabe, só entender uma coisa quando você sabe contar ela. Então é mais ou menos isso, né? A gente repete, repete, repete e vai aprimorando, né? Quando você vê, você tem algo, algo original, algo que realmente reflete aquilo que você queria, né? Ou que aquilo que você é, ou da forma que você quer se expressar. Então, Exato. E depois que você excelente. entrega na mão do leitor, ele vai achar outras coisas que você nunca pensou. Nenhum leitor vai ler igual, né? Cada pessoa Não. vai absorver isso diferente, de forma E diferente. essa é a riqueza. Ainda mais no teu caso, que tem tanta informação, né? Não é somente o texto. Ele não, quando você tem somente o texto, a pessoa cria na sua mente as imagens em relação àquilo, né? No seu caso, não. Ela tem o texto, ela tem a imagem, ela tem a ordem da narrativa, né? Então, você consegue colocar muitos elementos para o teu leitor. É um grande quebra-cabeça esse trabalho, né? Se como escritor já é um grande quebra-cabeça, eu costumo dizer, e isso eu falei na pós, história em quadrinhos é um grande quebra-cabeça onde você escolhe as peças que faltam, né? A habilidade de narrar a história está em saber o que você vai omitir, não no que você vai contar. Porque daí você consegue convidar o teu leitor a uma interatividade, Uhum. faz com que ele participe realmente da criação da história. Quando você tem um livro Exatamente. aqui, ele está fechado em potencial. Quando você abre esse Uhum. livro, você que dá energia, dá voz, cria sons, imagens e cria movimento aqui dentro. Por mais que você tenha a imagem, mas ainda assim o leitor consegue participar, porque nem tudo está, quer dizer, você não dá toda a informação, né? Tem coisas que você tem que justamente, que é o que você falou, deixar para o leitor criar, porque senão ele não se envolve, o envolvimento emocional dele é muito pequeno, né? E dessa forma, quando você permite que o leitor participe, aí o envolvimento é total. Sim, sim. A minha grande preocupação sempre foi essa, sabe? Com que eu tivesse um diálogo com aquela pessoa que eu nunca vou conhecer na minha vida, que eu nunca vou Uhum. encontrar, sabe? Sim. Estabelecer esse diálogo com o leitor, para mim, é importantíssimo. É uma sinceridade que a obra tem que passar, né? Ela não pode parecer que ela foi arquitetada demais, construída demais, pensada Uhum. demais. Sim, ela foi, Sim, porém ela ela não pode. foi, mas não mostra. Como você falou, tem que omitir algumas coisas, né? Saber o que vai Sim, omitir. Excelente são as essa, peças certas. isso, as partes certas. E quais são os projetos? Você falou um pouquinho do CWB. Uhum. Você quer dar uma pincelada sobre o que você está trabalhando? Quais são os projetos para o futuro? Depois que sair da quarentena, o que você acha que vai acontecer? Eu Ninguém acho que é sabe, né? durante a quarentena mesmo que já está rolando, porque a vida não Bom, para, apesar de fechar. não pode parar, né? Aham. Porque o que acontece, né? Como eu falei, eu estou sempre trabalhando com vários projetos simultâneos, cada um no seu ritmo, estou desenvolvendo Uhum. ideias, prospectando coisas para o futuro, né? É, entre um freelancer e outro que acaba entrando, né? Você acaba sempre tendo que pôr as suas ideias no papel, né? Isso. Materializar isso de alguma forma. Então, assim, eu tenho a Malu, né? Que está com o Aham. site dela, que você já mostrou. A Malu, eu pretendo criar novas webcomics em breve, né? Com ela. Ela está num momento de pausa porque eu estou entre livros, né? Ano Aham. passado eu lancei esse livro aqui, que também foi de tiragem limitada, foi feito também pelo Fundo Municipal de Cultura, e ele já está esgotado também. Eu pretendo colocar isso aqui no meu site em breve, no site da Malu, né, para que Uhum. as pessoas possam ler gratuitamente, né, e criar novas histórias dela para colocar online. E quem sabe daí voltar a publicá-la em formato livro no futuro. Vamos ver como é que o mercado vai ficar, né? Sim, é. Como é que é a nossa Uhum. perspectiva? Porque eu acho que o produto livro, o objeto livro, esse objeto que eu tenho tanto fetiche, que eu abraço, gosto de Uhum. cheirar, quando chego eu abro a caixa, né, que é Sim. coisa maravilhosa. Isso a gente vai ter que dar uma repensada por É. questões de logística, questões Esse práticas e tudo ele vai mais. ser um objeto caro, né? Ele vai ser um Já objeto está de. caro, né? Já Ele está já caro. é caro e ele vai ficar mais caro ainda, porque é um objeto
com muito valor agregado, né? Então, Exato. não é que vai desaparecer. Tem gente que acha que desaparece. Não desaparece, mas ele vai Não, ser muito mais valorizado. Então, você exato. vai produzir um livro impresso, já que tem a opção do e-book, né? Uhum. Você vai investir muito mais do que se está investindo agora. Exato, vai popularizar. Uhum. Então, além de voltar às histórias da Malu, né, que eu pretendo retomar isso até o ano que vem, provavelmente. Neste ano, então, eu estou finalizando agora o CWB, que é uma história em quadrinhos que é sobre a iconografia de Curitiba, né? Olha que É uma legal. história como se fosse uma espécie de geografia afetiva que eu tenho com relação à cidade, né? Desde que eu morei na Alemanha a primeira vez, eu descobri que era muito eu descobri o que era interessante de ser brasileiro, né? E o que era interessante de ser curitibano, né? Eu Uhum. voltei valorizando muito mais as minhas raízes do Olha que que quando eu legal. saí do Brasil a primeira vez para vir para Uhum. cá, né? A Alemanha é um país que aconteceu na minha vida, não foi uma coisa que eu planejei, né? Uhum. Então eu morei aqui junto com a minha esposa, a gente fez um diário de viagem, inclusive, Ah, né? mostra aí o diário. Ah, Tá com sim, ele sim. fácil aí. Aham. Então, o Reisetagebuch, uma viagem ilustrada pela Alemanha, esse ainda dá para encontrar à venda, né? Esse aqui tá fácil de achar ainda. É, esse livro aqui foi um resultado das experiências de 2006 e 2008, da gente vivendo aqui. Uhum. Choque cultural mesmo. Sim. Ilustrado e escrito por mim, um livro bilíngue, português e alemão, né? Então, eu mostrei tudo que eu vi de novo, de diferente, de bizarro, de estranho, que me chocou. E foi uma experiência que, primeiro, foi, claro, foi fascinante. Eu nunca tinha Sim. morado no exterior, nunca tinha ido para o exterior, né? Então, foi o primeiro choque de realidade. Mas daí, quando eu voltei para casa, nossa, eu me senti tão bem de estar de volta em casa. Eu não voltei deslumbrado achando, não, Europa, primeiro mundo, etc e tal, né? Lá que é bom, aqui, Aqui não né? tem nada de Aqui bom. não. Muito pelo contrário, eu comecei a valorizar as casinhas de madeira antigas que você vê no Uhum. Uberaba, que você vê no Gulang, em Santa Sim. Felicidade. Eu comecei Aqui no a meu ver bairro, eu também moro no Pilarzinho, né? Tem as casas antigas ainda, algumas, né? como é bonita uma araucária, uma É, pinha, né? E, sim. e aos poucos também fui estudando outras coisas, né? Com relação à nossa cultura, nossa própria história. Ou seja, depois dessa experiência, eu fiz o Infância do Brasil, porque eu fiquei mais fascinado ainda pela história do Brasil. Então, o CWB, ele mistura um pouco da pesquisa que eu já fiz para um outro livro também, que está pronto, impresso pela Biblioteca Pública, mas que não pôde ser lançado por causa da quarentena, que é Uhum. Narrativas Gráficas Curitibanas, 210 anos de quadrinhos, charges e cartoons, Uau, 210 né? anos. Sim, acredite ou não, Rapaz. Curitiba tem um passado bem grande nessa área. E eu fiz um livro a convite da Biblioteca Pública, resgatando pelo menos parte do que foi possível com relação a isso. Então, esse Uhum. livro espero que em breve seja disponibilizado online, pelo menos, né? Enquanto a gente não pode fazer um lançamento da edição física, né? E essa pesquisa serviu de base para muita coisa do CWD, pois muitos dos personagens antigos que existiram antes da nossa época, antes da gente nascer, eu consigo fazer uma homenagem a eles. Então eu Legal. consigo fazer uma trama onde, por coincidência, veja só que coisa doida. A gente está agora na quarentena com todo mundo trancado em casa. Eu fiz uma história onde as pessoas não estão nas ruas de Curitiba. Uma história sobre as ruas de Curitiba, onde quem está andando por essas ruas são esses personagens fictícios que vieram desses livros antigos. As esculturas que tem nas praças, né? E as pessoas, elas estão O guardadas, resgate, né? Eles estão tomando né? posse novamente da cidade deles, Justamente, né? né? E na minha história as pessoas, um dos Legal. mistérios da história é onde estão as pessoas, né? Aham. Então, nesse tempo de quarentena, eu estou fazendo uma história sobre Curitiba vazia, né? Então, Uhum. é muito doido você estar trancado, né? Longe da sua casa, pensando na sua casa, né? E desenhando essa casa vazia. No caso, você ainda está trancado longe de casa, né? Da sua Sim, é casa muito real, doido, porque eu né? estou o tempo todo pensando em Curitiba, né? Então, vendo notícias do Brasil, né? Preocupado, né? Sim. E ilustrando o Brasil estando na Alemanha, né? Por um lado, antes eu achava assim, ó, terminar esse livro aqui, o projeto começou, logicamente, no Brasil. Eu estou aqui desde outubro do ano passado, mas ele está sendo finalizado aqui.
Então é muito doido, porque minha cabeça está mais aí com vocês no Brasil do que aqui na Alemanha, onde meu corpo está, né? O tempo todo eu tô com o cérebro pensando em vocês aí, né? Sim, que legal. Então e o coração também, né? Tá Uhum. batendo por todo mundo aí, preocupado com todo mundo por tudo que tem acontecido nesses últimos tempos. Sim, Estamos na torcida por tempos melhores. com certeza. Né? Então, o CWB também é para sair esse ano, né? Então, dependendo de eu poder ir ao Brasil ou não, Sim. né? Dependendo do Covid, né? Sumir, né? Atenuar, ser controlado, como nós esperamos, né? Vamos estudar como é que vai ser feito para que eu possa lançar esses 2 livros que estão prontos, vamos dizer assim, né? O Uhum. Narrativas Gráficas e o CWB. Logo em seguida, eu já começo a fazer um livro em parceria com a Fernanda, minha esposa, que se chama Debaixo d'Água, né? Que é uma história que é meio que uma ramificação que surgiu a partir da infância do Brasil, que Uhum. fala sobre questões a respeito de gestação, né? Como isso transforma a vida de um casal, que tem um pouco a ver com nossas experiências pessoais mesmo. Não chega a ser autobiográfico, Sim. mas são reflexões a esse respeito, né? Uhum. Sobre diferentes visões que as pessoas têm da transformação que é você gerar uma criança. E também a questão do parto humanizado, né? O parto natural também, que é muito importante para a gente, porque nós pudemos ter essa experiência 2 vezes com nossos filhos, e o Brasil é país recordista em cesáreas Cesárea, né? desnecessárias, né? Uhum. Porque, infelizmente, no Brasil, o parto virou um negócio muito lucrativo, né? Uhum. Sim. E isso faz com que exista uma pressão social muito grande nas mulheres, né? Até para que elas se sintam como parte menor no processo, por mais Uhum. absurdo que seja, de você levar uma criança para o mundo. Então, esse livro chamado Debaixo d'Água, ele é o meu próximo projeto na fila, que eu vou trabalhar agora a partir de junho. Eu já começo, né? Eu já tenho Legal. Tá aí. um primeiro tratamento de roteiro, então a gente vai Uhum. revisar, já vou começar a desenhar. Então, até o ano que vem, esse material já vai estar pronto, né? Esse livro já deve estar pronto. Sim. E, além disso, tem, como eu já falei, as histórias da Malu, e tem mais Uhum. também uma história que ainda não tem título, mas que eu já fiz um primeiro capítulo, que foi publicado na revista Cândido, que é uma investigação sobre o passado do meu pai. Uhum. Como é o nome do seu Que... pai? José também. José. Uhum. Aham. Então, meu pai é um homem de uma outra era, ele nasceu Você em falou que ele era bem mais 1927. velho, né, que seu Ele é pai. de Você falou, hein? 1927, Uhum. né? E eu descobri, enquanto estava fazendo a Infância do Brasil, por uma coincidência, logo depois que eu terminei um dos capítulos, agora eu vou dar um pequeno spoiler do Infância do Brasil para poder Sim. explicar por que isso. É, Tem uma história sobre um menino vendedor de jornal, um menino jornaleiro, que se Uhum. passa nos anos 40, né? Onde eu tive que pesquisar sobre como é que era, né, a vida dessas crianças que viviam na rua, que trabalhavam, dormiam na frente do jornal, que tinham que fumar para se aquecer, que tinham que trabalhar penduradas no bonde para vender o jornal o mais rápido possível, acontecia acidente, eram atropeladas, né? Puxa Então, esse vida. tipo de situação que hoje a gente não vê mais, mas é uma situação de trabalho infantil, que é uma coisa que ainda existe no Brasil, infelizmente. Uhum. E depois que eu terminei essa história, meu pai, que nunca ligou para história em quadrinhos, ele nunca entendeu o que O que eu que você fazia faz? exatamente. O que meu Meu filho pai faz? ele sabia que eu Fica desenhava, lá sabia que eu dava desenhando. aula, né? E Uhum. depois ele descobriu que eu vendia livros, então eu não sabia Uhum. exatamente do que eram, porque eu não entendia vou ser bem sincero, na minha casa, por uma questão assim, que meus pais não têm culpa mesmo, né? Uma questão da formação que eles tiveram, das oportunidades que eles tiveram, mas também das que eles me deram. Eles não puderam terminar os seus estudos. Ambos Uhum. estudaram até a Uhum. 4ª série, né? Era comum Então, isso, né? Era o sim, básico sim, do sim, é uma básico, questão né? geracional, né? Exato. Minha Ainda mãe mais no também caso era da minha quarta série. mãe, mulher, Uhum. naquela época, né? Qual que era a função que a sociedade pretendia dar para ela naquele momento? E o meu pai me contou, depois que contei que tinha feito essa história, ele falou: "Nossa, mas eu fiz isso, né? Eu morei na rua, eu vendi jornal, eu tinha sem Você não querer sabia? contado, eu tinha sem querer contado a história da vida do meu pai num capítulo do Nossa. livro, igualzinho, tanto que na versão comentada tem um comentário dele que eu Uhum. acabei incluindo lá no site, onde ele conta na perspectiva dele um pouquinho disso, né? E ele nunca tinha me contado, né? E ele veio a falecer um ano depois, né? Puxa vida. Então, o que acontece? Eu tenho fragmentos da vida dele que eu preciso preencher, e eu comecei Claro. a contar, a construir isso, porque realmente eu não conheci meu pai, apesar de ter convivido com ele, porque eu não sei
É exatamente. É A uma gente, geração muito né? fechada, né? Muito Exato, preocupada em exato. prover, em bem-estar da família, em ser a pessoa que é a base, né? E aí Ah, não e tinha uma muito figura espaço. bem machista para nossa perspectiva de E hoje, aí não na tinha muito maneira como espaço tratava a até sua para esposa, na maneira os como viu o filhos, né? mundo, né? Uhum. Meu pai, na maneira dele, foi um sobrevivente, Ah, né? Então, assim, né, sem instrução, né, ele e minha mãe, né, com instrução mais básica possível, com trabalhadores informais, né, eles conseguiram ter um filho que foi para a universidade, que hoje sim. tem mestrado, que hoje é autor Uhum. de livros, né, Sim. Uma né, coisa sobre quadrinhos. inimaginável, né? Sim, eles Uhum. nunca imaginaram isso para mim, Exato. né? Eu cresci numa casa onde não existiam livros, né? As primeiras leituras quem levou para lá praticamente fui eu por causa dos gibis, Sim. né? Então foram eles que me levaram para o mundo da leitura, né? Uhum. E se eu tenho algum buraco na minha formação como leitor de literatura, isso tem a ver também com a maneira como isso era tratado na escola, né? Estou falando dos anos 80, não é como isso é Sim. tratado hoje, né? Que você era meio que obrigado a ler os livros sem saber porquê, sem entender o porquê, sem É, contextualização, exato. né? Isso me prejudicou muito enquanto leitor, né? E os quadrinhos supriram muito dessas Uhum. brechas e Era uma eu, obrigação que você tinha e que, na verdade, acabava mais afastando do que aproximando você da sim, porque literatura, você né? não lê por prazer, você não Exato, é por sabe por que obrigação, é para faz, se né? livrar. Você Né? se livra daquele negócio que tem que fazer para Prova, entregar e né? ganhar nota. Lê, É, decora, responde, é. esquece. A gente é Infelizmente, da época do decoreba, né? Tudo tinha que decorar. sim, sim, sim. Hoje tem a oportunidade de, nossa, estamos aqui conversando no teu canal sobre quadrinhos e literatura, né, Uhum. histórias de vida. A gente tem um monte de opções, assim, acesso a muita coisa. Então, nisso Muitas, que né? também o Infância do Brasil me chocou muito quando, à medida que eu fui mexendo, pensando, poxa, como é que era mais difícil para trás? A gente sempre reclama de hoje, que é difícil, isso aqui. Não, não é. A gente tem um monte de Não, não recurso. é. É A a gente está em melhor fase, quarentena e a gente está se mas comunicando. exato, eu falei esses dias, imagina a quarentena que aconteceu há cento e poucos anos, 100 anos atrás, né? Que Sim. você não tinha nenhuma comunicação, você ficava em casa, né? Você não tinha Aham. um celular, você não tinha nada. Não, era quase um exercício de fé, você acreditar que estava acontecendo alguma coisa lá fora, Sim. né? Isso que hoje a gente tem tanta informação e tanta gente ainda não acredita no que está acontecendo, né? É Uhum, muito exato. doido É isso. Mas complicado, a gente ainda vai superar tudo isso. com certeza. E assim, para a gente terminar, José, que conselho você daria para quem quer fazer HQ? Por exemplo, tem muita gente que me contata aqui no canal, fala, olha, eu quero fazer HQ, eu quero saber mais por onde é que eu começo, eu já desenho, mas eu ainda preciso, sabe, de mais instruções. Eu sei que você é professor de HQ, dá muitos cursos. O que você sugere para uma pessoa que quer começar nessa área? Bom, primeiro, leia quadrinhos, né? Porque muita gente confunde ilustração com quadrinhos, né? Uhum. São artes diferentes. Quadrinhos têm ilustração, tem desenho, porém a arte de narrar em quadrinhos é diferente da É arte de diferente, narrar em é. literatura, Uhum. né? E narrar através de uma ilustração é outra coisa. Se você simplesmente coloca desenhos um em seguida do outro, isso não necessariamente cria uma sequência, uma Uma narrativa. narrativa. Você tem que saber utilizar esses elementos. Hoje, felizmente, tem ótimos livros teóricos sobre quadrinhos que se pode encontrar, né? Nacionais e estrangeiros. Então, a acessibilidade a esse material é uma coisa que eu não tinha quando eu comecei, eu fui aprendendo na marra. Mas a leitura te dá esse repertório. Praticamente todo mundo já tem esse repertório, só não Uhum. exercita, né, porque não constrói seus quadrinhos. E às vezes Segundo, olhar de forma crítica também, né? Não somente ler, mas ter sempre, uma visão crítica sempre. para tudo que está Aham. lendo. Sim. É triste você ter um olhar crítico em cima das coisas, mas é necessário. É triste Sim. às vezes que eu digo porque você nem Não, sempre crítica curte para tudo para você poder discutir. perceber os elementos, as coisas, o que está acontecendo, né? Eu acho que juntar isso tudo para criar um repertório, né? Uhum. Claro, você sempre tem que saber separar uma boa obra de uma obra mediana, de uma obra ruim, Exato. uma obra Uhum. pretensiosa, né? Uma obra inovadora, né? Você encontrar defeitos numa obra, por exemplo, não é demérito. Na Uhum. verdade, é sinal de que aquilo está aberto ao debate, à reflexão. Isso é muito importante. Então, numa história em quadrinhos, isso também vale. É importante também você entender que quadrinhos, eles são, antes de tudo, entretenimento. Eles fazem parte disso. Entretenimento não quer dizer que vai fazer você feliz. Existem quadrinhos depressivos, existem quadrinhos que são muito sérios, né? E os seus podem ser isso ou não. Você pode ser o que Uhum. você quiser,
né? O legal dos quadrinhos é que são abertos a qualquer gênero. Então, você tem total liberdade. Você é um autor de quadrinhos, iniciante que seja, conte a história que você quer contar. Mas com um senso crítico, como o Sandro falou, que você tem que ter a humildade de entender que você, no teu primeiro quadrinho, não vai ser um autor maravilhoso. Você só vai melhorar ao longo do tempo e vai continuar Exato. sempre melhorando. Como eu falei aqui, eu estou há 30 anos fazendo quadrinhos, né? E eu estou sempre em busca do aperfeiçoamento. Eu não cheguei lá ainda e nem vou chegar, seja lá onde for. Acho que Eu só nunca sei que eu chega, né? continuo seguindo adiante, né? O importante é você não parar e não desistir. O Exato. outro conselho é, seja otimista. A gente está falando aqui de coronavírus, de quarentena, de crise de mercado editorial, e a Uhum. gente não para, mesmo assim, porque histórias precisam ser contadas. Eu acho que uma das coisas mais importantes, um item de necessidade básica das pessoas, é a fantasia, é a reflexão. Se você não tem Porque entretenimento, chega você uma hora que enlouquece. você não tem para onde ir, que somente Exato. a fantasia, somente aqueles elementos que te tiram da realidade que consegue te dar alívio, porque, Uhum. né, porque a realidade é muito dura. Mas quando você sai da realidade, aí sim você consegue se pôr fora dela e refletir sobre a realidade. Sim, Aí você exato. consegue entender a realidade, porque se você consegue abstrair, você vai mais longe. Acho que a coisa mais triste que tem é uma pessoa que vive de maneira totalmente materialista, no Sim. sentido que ela só vê matéria diante dela. Ela só vê o quê? Só vê O fatos, só vê objeto que eu realidade. uso, a sua Uhum. praticidade, sua finalidade e pronto, né? Porque daí você não vai longe. Se não fossem pessoas que capazes de sonhar, você não estaria hoje falando comigo aqui na internet. A gente não Exato. estaria, eu não teria voado para cá, porque não existiria um avião, né? Não teria alguém feito uma prensa para criar tecnologia para reproduzir livros, né? Não teria escrita. A gente estaria ainda numa caverna, ou talvez não É, tivesse prosperado enquanto ser humano, enquanto espécie, sim, é. porque alguém sonhou, alguém abstraiu. Então a gente precisa disso, né? Então cultura é muito importante, mais do que nunca é Sim. importante. A nossa visão de mundo, ela muda por causa da cultura. Se você não lê, né, você não é ninguém. De fato, tem pessoas que falam para mim, eu já ouvi várias vezes, que se você não tem dinheiro, você não é ninguém, né? Se você não tem dinheiro, você vai ter dificuldades, porque o nosso mundo precisa disso. Mas se você não tem cultura de fato para discernir as coisas, você aí sim realmente você não é nada. Aí Eu você é acho que os levado, né? quadrinhos Aí você é sim. levado, simplesmente. E os quadrinhos, justamente às vezes porque algumas pessoas desvalorizam os quadrinhos, porque acham que a palavra gibi é um pejorativo, Uhum. ou que quadrinhos possam ter uma, sei lá, seja uma leitura fácil, acabam não olhando para eles com atenção. E nisso a gente tem uma Uhum. grande oportunidade de levar muito senso crítico, muita cultura para as pessoas. Os quadrinhos sempre deram trabalho, principalmente para as pessoas que gostam de censura, que gostam de controlar o pensamento. Os quadrinhos sempre foram alvos de preconceito e tudo mais. Hoje menos, né? Mas Uhum. ainda são, né? Então, eu acho muito importante estar aqui no canal de literatura falando sobre quadrinhos, porque eles são uma forma muito interessante de Exato. dialogar com as pessoas. E se você quer ser autor de quadrinhos, não se importe com o desenho, se importe com a história que você quer contar. Você Uhum. pode fazer histórias incríveis com bonecos palito. É Você isso que eu pode ia fazer falar. histórias Mesmo boneco palito dá para contar uma história. claro, isso pode fazer histórias sensacionais. Você não precisa ter um desenho, eu falei logo no começo da nossa Sim. conversa, você não precisa ter um desenho realista, Uhum. acadêmico, né? Porque nem todo mundo desenha assim, né? Busquem principalmente as autoras de quadrinhos, né? Porque por muito tempo os quadrinhos eles foram um meio predominantemente masculino. A Uhum. literatura também, né? Isso é Mas uma curiosidade que eu tenho, né? Autoras, né, de quadrinhos. elas sempre existiram, mas sempre foram eclipsadas, porque é uma questão cultural da nossa sociedade, que Uhum. sempre fez com que as autoras elas ou usassem pseudônimo, né? Ou então elas fossem assistentes dos autores, né? Sim. Porque sempre tem a questão, né, da mulher subjugada, da mulher Uhum. como assistente, como secretária, né? Então, É que hoje tem tá autoras junto, né? Ela maravilhosas. tá junto, mas ela não é permitida a ela ser protagonista muitas vezes. Exatamente, né? E hoje temos muitas mulheres protagonistas. Leiam essas mulheres e vejam os desenhos delas, como elas são completamente diferentes dos desenhos de que nós, marmanjos aqui, crescemos e nos acostumamos a ver nos quadrinhos. Uhum. Outra coisa importante,
eu cresci, eu fui feito à base de super-heróis. Eu admito, né? Porque era o que eu tinha de material disponível na época que eu comecei a ler quadrinhos, né? E super-heróis me abriram para um outro mundo, muito mais vasto, muito mais imaginativo e amplo. Só que depois eu descobri que além deles haviam outras coisas. Então não existem Sim, só super-heróis. Não, sim. não caia no estereótipo dos super-heróis. Existem excelentes histórias desse gênero, maravilhosas, né? Mas existem histórias infantis ótimas, histórias de jornalismo em quadrinhos magníficas, autobiográficas que são encantadoras. Então, tem muito material para vocês descobrirem e estão nas livrarias, estão à venda nas comic shops, estão à venda nas lojas virtuais. Está disponível, está fácil E e eu acho muita coisa em assim, língua portuguesa. eu acho que é nessa valorizar a cultura do quadrinho, né, da HQ. E não somente as estrangeiras, né, mas principalmente aquelas que estão perto, né, como, por exemplo, o pessoal conhece você, quem ainda não conhecia, conheceu, e vai lá e compra, né? Por quê? Porque a gente quer que essa cultura ela se expanda, que ela continue. Então, você tem que ajudar o autor independente, o autor que você conhece, aquela pessoa que já tem uma caminhada ou que está começando, mas é importante que a gente apoie, de fato, comprando os materiais, porque é isso que vai permitir que a gente tenha novas pessoas e que essas pessoas continuem a publicar também as suas obras para frente. Então, assim, às vezes a gente ouve, é lindo, é maravilhoso, mas a pessoa não investe, não vai atrás, não compra, né? É. E assim, Uhum. passa por essa fase também, né? Sim, sim. Você está ajudando uma pessoa que está no universo aí criando coisas maravilhosas, mas tem que ter essa compreensão de que a gente tem que participar desse ciclo, né, para que as coisas aconteçam. Isso que você falou do ciclo é lindo, porque na verdade não tem ciclo completo e que funcione se não tem leitor, né? Exato. Não adianta eu fazer histórias para as minhas gavetas, né? Todas as Exatamente. pessoas que eu conheci e que não mostravam essas histórias, mas que escreviam, não foram para frente, não prosperaram enquanto autores, Sim. porque eles não estavam dialogando com ninguém. Para mim, como autor, é maravilhoso saber que alguém em outro continente, em outra cidade, em outro estado, né? Quem sabe um dia em outro planeta, né? Possa ler uma história que eu escrevi, né? Há 5 anos, hoje, tanto faz, né? É muito bom você estar tendo um diálogo que está fazendo alguém sentir e dialogar com você à distância, né? Separados pelo tempo e pelo espaço. Isso é maravilhoso. E na questão prática desse ciclo, o leitor é fundamental, porque, assim, falando especificamente de quadrinhos, a última década foi maravilhosa para o desenvolvimento do quadrinho brasileiro, né, autoral. A gente brinca hoje que a quantidade de autores de quadrinhos hoje supera a quantidade de leitores, de Uau! tanta gente que produzir, porque nós tivemos um boom de festivais Sim, na sim. década. E esses Uhum. festivais, eles são frequentados por pessoas na casa das dezenas de milhares de pessoas. Dependendo do festival, chega a centenas de milhares de Uhum. pessoas. Então, isso faz com que tenha uma demanda reprimida sendo alimentada. Isso Sim, fomenta uma nova geração de autores. exato. Eu Não, e sou um assim, autor... o Oi? autor, o autor ele é consumidor também, né? Então, Claro. Aham. ele Só também que consome. se eu consumo do meu colega, a gente fica uma bolha. A gente precisa que Exato. cresça. Tem que O ampliar crescimento isso. tem que ser vertical, não horizontal. Isso. Uhum. Então a gente precisa fomentar um mercado que seja saudável. Como que a gente fomenta isso? A Um gente sempre todo, olha para né? o mercado norte-americano de livros, a Uhum. indústria norte-americana de cinema, europeia, japonesa, que são super independentes, às vezes até fechados, né? A gente quer que isso aconteça, mas como é que isso acontece? Acontece se tiver quem consuma de fato o nosso material. E, infelizmente, nós precisamos realmente vender nossos livros. Quando a gente diz que está na Amazon, está na livraria, é porque realmente está lá, mas não para você ver, a não ser quando eu Uhum. disponibilizo de graça, como no site, ou Sim. como a Infância do Brasil ficou gratuito durante uma semana na Amazon, para que ele seja mais conhecido. Mas é para que você, por favor, consuma, porque nós precisamos também pagar os mesmos boletos que você também Ah, paga, porque sim. o autor, ele também consome luz, ele também come, né? Tem, Exato. né? Então, ele Essa também é questão um prática trabalhador. é bem importante, né? As pessoas às Uhum. vezes esquecem disso. Mas excelente. José, a gente já vai encerrando aqui, foi uma conversa maravilhosa, Cara, que pena, tá uma rendeu delícia. muito, acho que a gente pode repetir
em outro Com momento, pegar certeza. algum lançamento, quando você tiver, e repetir, e falar sobre... que tem muito assunto, muito, muito, muito Tem sim. assunto. Não tem fim. Eu achei excelente, uma oportunidade muito grande de falar com você. Fazia tempo que eu não te via, né? Mesmo Sim, vendo faz um pelo bom vídeo. tempo. E acho que desde a pós que a gente não se viu mais. E gostei muito. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo para isso. Eu sei que você tem outros compromissos aí também com os projetos, com a tua família. E ó, E eu tenho tem certeza, compromisso ali na mesa. eu sei. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo também está curtindo muito essa entrevista e vai levar você no coração aí, vai ler tuas obras. E para isso também a gente vai deixar todos os links abaixo do vídeo, então você verifique abaixo na descrição do vídeo, você vai achar os links do José Aguiar. E dê uma palavra para o nosso pessoal que nos assiste agora e para a gente encerrar essa entrevista, José. Uhum. Então, pessoal, quem quiser saber mais do que eu tenho feito, né? Eu estou atualizando diariamente o meu Instagram, que é o @quadrinhofilia, que é o nome do meu selinho independente de quadrinhos, né? Quadrinhofilia, que também é o nome do meu canal do YouTube, que está paradinho esse ano por causa da mudança aqui para a Alemanha e do tempo que eu estou produzindo Eu aqui o acho que até estou com CWB. ele aberto aqui, deixa eu ver onde é que Aham. ele está. Lá tem muitos vídeos onde eu Tá aqui, mostro ó. o processo de criação do Ah, meu legal. trabalho, né? Tem Aqui várias no ar. etapas, inclusive do livro da Malu, né? Então vale a pena Uhum. vocês assinarem, entrarem lá no canal, porque a partir do mês que vem eu volto a produzir vídeos, Que né? legal. Terminando o CWB, também começo a trabalhar nesse lado youtuber aí, né? Isso aí, o negócio é ser youtuber. Ah, sim. Mas eu acho muito importante dividir também o processo criativo, né? Então o Instagram tem Exato, é. feito isso, né? Uhum. Instagram é Espero que muito vocês possam rápido, me né? Tudo é seguir. muito rápido no Exatamente. Não, Instagram. eu estou desenhando, estou postando um vídeo, estou postando Uhum. uma foto, então vai dar para vocês acompanharem o processo do CWB sendo terminado. O Que canal do legal. YouTube tá voltando ao ar logo logo com novidades, mas tem bastante coisa lá antiga para vocês verem, né? Então tem bastante material para vocês servirem. E me segue também no Twitter, também @quadrinhofilia, e eu Uhum. estou no Facebook como José Aguiar mesmo, né? É, Então, estou por aí, né? Estou à disposição legal. de vocês. Espero que vocês me leiam, espero que curtam e adoraria trocar ideias com vocês quando vocês quiserem. E Sandro, maravilhoso conversar aqui com você. Foi muito bom. E quando você quiser, estou de volta. É só chamar. Ah, sim, com certeza. Vamos E por combinar. favor, pessoal, importante, sonhem, sejam otimistas e sejam teimosos com relação a esse otimismo. Não larguem mão. A situação não é boa, mas a gente vai sair dessa. Ah, com E certeza. lendo muito. Vamos sair transformados, tenho certeza disso. E para melhor. Melhores. É Isso. isso aí. José, Força. muito obrigado mais uma vez. Gostei muito de conversar com você, sempre um prazer. Já aprendi muito com você em sala de aula, estou aprendendo muito aqui e acho que é por aí, né? A gente sempre não pode parar de aprender, tem que conhecer coisas novas. E eu quero dizer para você que assistiu a toda essa entrevista aqui, muito obrigado por estar com a gente aqui. E você também dá uma olhada no material do José Aguiar, você vai gostar muito. Ele é um cara excelente, sensacional. As histórias dele, a narrativa dele é uma coisa muito, muito bem feita, muito bem planejada. Bom, você teve um pouquinho do processo de criação dele aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, José, para você, para a Fernanda, para a tua família aí. E que essa situação se resolva logo e que você volte para o Brasil, faça os lançamentos e a gente possa participar e se encontrar aí para conversar mais, tá certo? Tá certo. Grande abraço. Um grande abraço, José. Tchau. Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando o canal Café do Escritor. Então, vocês têm uma entrevista maravilhosa aqui, vocês podem assistir, vai estar disponível, também continua no canal. E continua a me seguir no canal Café do Escritor. Também me segue, clica ali para seguir o canal, né, para você não perder nada. Tem um sininho que você pode apertar também para ser lembrado quando tiver vídeos novos. E a gente se encontra em um outro momento. Um grande abraço, até mais.